E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que sua primeira medida, se fosse presidente da República, seria conceder indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao jornal Diário do Grande ABC, Tarcísio avaliou como, abre aspas, absolutamente desarrazoado, fecha aspas, tudo o que está acontecendo com Bolsonaro. Nessa mesma entrevista, o governador de São Paulo voltou a negar a intenção de se candidatar à presidência no ano que vem. Tarcísio disse que não acredita na justiça e que não vê elementos para a condenação de Jair Bolsonaro. Tem assunto aqui para a gente tratar com Jussara Soares, mais uma vez aqui na tela do Agora CNN nesta tarde. Jussara, Tarcísio tem aparecido bem colocado nas últimas pesquisas para a presidência. E aí fala que daria o indulto a Bolsonaro, mas não sou candidato a presidente. E aí, está sendo convincente o governador de São Paulo? E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem dado sinais trocados sobre o seu futuro, né? Sobre o que ele vai fazer em 2026. Embora ele repita insistentemente que não tem intenção de ser candidato à presidência, que o projeto dele é se reeleger em São Paulo, essas declarações como a de hoje, em que ele diz que o primeiro ato dele, se fosse eleito presidente, seria dar um indulto a Bolsonaro, isso é uma sinalização de que, em algum momento, ele passa pela cabeça dele que ele possa disputar a presidência da República. O que está acontecendo com o Tarcísio de Freitas neste momento, e Yuri, você acompanha isso muito bem, é que ele está numa encruzilhada, pode-se dizer assim. De um lado, tem os atores políticos, os caciques dos partidos, que veem no Tarcísio um melhor nome, a melhor opção para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. Por outro lado, esse movimento irrita muito o bolsonarismo, muito aquele núcleo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi quem lançou Tarcísio de Freitas para a política. Ele era um técnico, ele era um servidor público de carreira, se tornou ministro de Bolsonaro e foi Bolsonaro que escolheu Tarcísio para se candidatar em São Paulo. Então, o Tarcísio de Freitas ele está andando nessa linha ali tênue entre dizer que não vai ser candidato, mas fazendo alguns acenos de que, olha, se eu for presidente, eu posso fazer esse tipo de... vou agir de determinada maneira. Exatamente quando ele participou de um painel, de um debate junto com o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, e disse que dava para fazer 40 anos em 4. Ele fez essa declaração, inclusive numa provocação do próprio Ciro Nogueira, que é um dos entusiastas, e já declarou isso publicamente, um dos entusiastas da candidatura de Tarcísio de Freitas em 2026. O que é preciso agora? O que a política precisa fazer? Precisa convencer Bolsonaro e seu entorno. Nessa semana eu trouxe uma reportagem aqui na CNN, Yuri, dizendo que Bolsonaro teme perder liderança e, por isso, ele segue mantendo Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, nas pesquisas que o próprio PL vem fazendo internamente para sentir aí para onde que vai o público. E aí, o que me disseram interlocutores do ex-presidente e do PL é que, para Bolsonaro, Michele é o nome mais confiável. Se Michele sai candidata à presidência da República, Bolsonaro tem essa liderança, tem mais força com ela, e ele teme que, se Tarcísio for o representante e se eleito, ele vai ali, pode ficar de escanteio, perder esse protagonismo na direita. Então, são cálculos que estão sendo feitos na política, e é por isso que quando Tarcísio de Freitas diz que não vai ser candidato, mas ao mesmo tempo dá declarações como posso dar indulto para Bolsonaro, precisa fazer 40 anos em 4, quando ele dá esse tipo de declaração, isso acaba alimentando a tese de que ele é, sim, pré-candidato à presidência e é um nome que está sendo trabalhado pela direita para disputar com o presidente Lula em 2026. O próprio presidente Lula, aproveitando para fazer um resumo da semana, Yuri, coloca Tarcísio de Freitas como esse nome. O presidente Lula tem feito diversas declarações citando nominalmente Tarcísio de Freitas, embora outros governadores que já estão no seu segundo mandato se coloquem também como pré-candidatos. Então, Tarcísio de Freitas está assim, ele já virou alvo do próprio presidente Lula, ele tem
o aval do Centrão. Até agora o Centrão vê como um nome ideal e vem incomodando o bolsonarismo. Claro, inclusive o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente que está nos Estados Unidos, já deu declarações sobre esse incômodo em relação sobre a ascensão aí do nome de Tarcísio para disputar a eleição em 2026. Também nessa semana, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, numa declaração que ela fez a mim, disse o seguinte: eu perguntei, olha, estão dizendo que a senhora é o nome preferido do ex-presidente para disputar a presidência. E ela diz o seguinte: olha, não vou falar agora sobre candidatura, nunca me manifestei, mas quando for falar, vou falar ali depois de me entender com o meu marido, no caso o Bolsonaro, e com Deus. Foi o que ela disse. E disse ainda que Bolsonaro é o único capaz de indicar o nome da verdadeira direita. E eu chamo atenção para esse detalhe da verdadeira direita, porque deixa ali claro nas entrelinhas esse incômodo com esses movimentos em relação a Tarcísio de Freitas. Bem, agora a gente está às vésperas do julgamento, pelo que eu converso aqui também em Brasília, o que eles dizem é que a expectativa é que esse julgamento consiga ajudar ali a dar uma clareada para que rumo a direita tomará em 2026. Bolsonaro está inelegível, ele tem dito que ainda é candidato, mas a expectativa é que numa eventual condenação ele acabe se convencendo que será melhor indicar um nome, Yuri. Pois é, Jussara, tem alguns timings que eu acho que vale a gente esmiuçar, né? Como você disse, enfim, a gente tem 2 semanas ali pelo calendário do STF para que este julgamento na primeira turma ocorra e se tenha condenação ou absolvição dos réus, no caso de Jair Bolsonaro, caso seja condenado também, uma ideia de qual o tamanho dessa pena e se ela vai ser cumprida em regime fechado ou vai ter algum tipo de relaxamento, dado o fato de que o ex-presidente tem uma série de problemas de saúde, mas até que se esgotem os recursos, muita gente fala que só a partir ali de outubro, novembro, provavelmente, é que se teria o chamado trânsito em julgado desta ação penal, mas pesa um outro inquérito contra Jair Bolsonaro, que é o inquérito que envolve, inclusive, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho dele que está nos Estados Unidos, que pode eventualmente render uma outra ação penal ou algo do tipo. Faço toda essa introdução, Jussara, para justamente a gente conseguir não estabelecer um cronograma, mas essas datas que são importantes e o quanto isso pode pesar para se vai ter de fato uma definição ou não de quem Jair Bolsonaro eventualmente indique como seu legítimo herdeiro político e que o prazo para Tarcísio de Freitas, o prazo legal, é lá no ano que vem, fim de março, início de abril, 6 meses antes das eleições de 4 de outubro de 2026, Jussara. Yuri, tem alguns detalhes que nessa apuração, para a gente entender para onde que está indo a direita, tenho abordado. Muitos dizem o seguinte, que Tarcísio de Freitas receia em se lançar candidato e aí ter que se descompatibilizar e ficar ali, se descompatibilizar ali 1º de abril e aí depois passar esses meses todos ao sabor dos humores de Jair Bolsonaro. E aí, isso é um risco que o entorno do governador admite que realmente o Tarcísio tem que levar em consideração, porque ele vai ficar alguns meses, se de fato for disputar a presidência, ele vai ficar alguns meses ali fora do jogo, claro, eventualmente numa campanha de pré-candidato. Agora, tem um outro detalhe, Yuri, que eu chamo a atenção, é que por mais que haja essa pressão por Tarcísio de Freitas, Valdemar Costa Neto, ele esteve na quinta-feira na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está cumprindo a prisão domiciliar, e ele me disse o seguinte, que ele reafirmou nesse encontro que vai seguir a determinação de Bolsonaro. E aí eu perguntei, mas inclusive se a escolhida for Michele Bolsonaro, e Valdemar Costa Neto voltou a dizer, quem vai decidir é Bolsonaro. Então, apesar desse movimento todo, pró-Tarcísio, o que a gente vê também é um outro movimento que é preciso convencer Bolsonaro de que Tarcísio talvez seja o melhor nome, apesar deste incômodo do bolsonarismo. Yuri.